Professor, ainda não entendi a distribuição do cisalhamento na seção de um navio. Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Hoje um vídeo mais prático, aquele vídeo onde a gente coloca a mão na massa e realiza a aplicação dos conhecimentos discutidos aqui no canal. E eu vou mostrar para vocês como calcular a distribuição das tensões globais, as tensões primárias, as tensões que atuam na viga navio em uma seção de uma embarcação. É claro que esse ainda é o exercício básico, então a seção que a gente vai analisar é bastante simples. No entanto, muitas questões são importantes e a gente vai discutir essas questões aqui com vocês. Nos próximos vídeos, o assunto vai ficando cada vez mais complexo. A gente vai tratar de seções com múltiplas espessuras, seções multicelulares, seções com múltiplos materiais, seções com chapa inclinada, com bojo. Então, não perca, se inscreva aqui no canal, porque tem muito conteúdo ainda sobre teoria de viga-navio para a gente estar criando aqui no canal com vocês. Então vamos lá, vem comigo ver o que eu separei aqui no meu notebook de hoje. Bom, o que vocês estão vendo aí é uma seção a mais simples possível de uma embarcação. Ela é composta de um convés principal, né? A gente chama de convés principal porque é onde está a abertura do porão de carga, então provavelmente isso aqui é uma seção simplificada de uma embarcação de carga. Você tem uma escotilha de carga. Aqui já começa a primeira pergunta. Muitas vezes essas embarcações têm escotilhas que têm começo e fim. E aí o que vai acontecer? Às vezes você vai cortar o navio na seção mestra ou na seção que você quer analisar e essa seção está entre duas escotilhas de carga. E aí a pergunta que fica é, será que a seção crítica é a seção que está entre duas escotilhas de carga? Então teria esse convés aqui contínuo, sem a abertura do porão de carga? Ou será que a seção crítica é na escotilha? Infelizmente não tem resposta para isso, porque pode acontecer os dois casos. Pode acontecer da distância entre as escotilhas ser tão grande que o máximo momento fletor está acontecendo entre escotilhas. E a variação do momento fletor é tão abrupta que quando chega na escotilha, você já tem menos momento fletor do que, vamos dizer, o correspondente momento fletor crítico em relação à seção mestra. Então pode ser que a seção entre escotilhas com máximo momento fletor seja crítica em relação à seção que está, por exemplo, dentro da escotilha de carga, que contempla a escotilha de carga. Não tem como saber, um bom engenheiro vai então fazer os dois casos, vai pegar uma seção crítica de máximo momento fletor e vai pegar uma seção crítica onde existe aberturas no convés, por exemplo. É claro que o melhor dos mundos é quando a seção mestra cai exatamente numa seção que está com aberturas máximas no convés. Aí você só precisa fazer uma análise. Mas vamos voltar aqui ao exercício, porque a gente ainda está introduzindo esse assunto. Então tem aqui um convés dividido em duas partes por causa da escotilha da abertura. Coloquei aqui duas cicordas, para enrijecer essa abertura de carga. Professor, o que é cicorda? Cicorda é o nome dado ao reforçador longitudinal pesado que está abaixo de um convés. Todo reforçador longitudinal pesado abaixo de um convés a gente vai chamar de cicorda. Eu vou gravar vídeos só sobre nomenclatura, mas eu acho muito mais produtivo pincelar essa nomenclatura ao longo dos vídeos. Então no vídeo de hoje, o termo que eu escolhi para tratar com vocês é a cicorda. Professor, no meu curso o professor chama, por exemplo, de longarina. Não tem problema. Já falei sobre isso, existe uma variação de nomenclatura e eu vou tratar de tudo isso mais para frente. O importante, que é a pergunta que talvez você esteja fazendo, professor, como é que eu sei se é um reforçador longitudinal pesado ou leve? Eu tratei dessa questão em detalhes no vídeo que está aqui em cima e é muito importante que você o assista, porque é um dos vídeos mais importantes
para entender a topologia, o arranjo estrutural de uma embarcação. Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida, escreva aqui no comentário que vai ser um prazer responder para você. Antes de continuar resolvendo, eu vou fazer outros 2 pedidos que eu faço em todos os vídeos de exercício. E eu vou fazer esse no meio da resolução para que você escute. Primeiro pedido, entenda a teoria. Aqui eu gravei uma série de vídeos só sobre cálculo de tensões globais navio. E é importante que você entenda a teoria porque está cheio de comentários, fundamentos, hipóteses que são muito importantes para você entender a resolução. É melhor que você entenda a teoria e tenha algum tipo de errinho ali na execução das contas do que você decore o procedimento matemático, aplique esse procedimento matemático como um macaco repetidor e acredita que você está aprendendo engenharia. Não. Os 2 raciocínios são muito diferentes. Compreender a teoria, desenvolver a resolução e encontrar a resposta é uma sinapse cerebral totalmente diferente da sinapse de decorar uma sequência de passos e aplicar essa sequência de passos à resolução do exercício. Eu falei muito sobre isso e vou falar mais porque é um dos pilares da teoria sináptica de aprendizado que eu defendo e emprego bastante no vídeo que está aqui em cima. Mas eu espero que você então entenda a diferença entre entender e aplicar e decorar e aplicar. Eu não quero que você acerte o exercício, eu quero que você entenda o exercício. E o segundo pedido que eu faço é que você não assista a resolução, que você pegue o enunciado, pegue uma folha, resolva o exercício e depois compare com a minha resolução, para que você acostume as suas sinapses cerebrais a desenvolver a resposta e não enxergar a resposta, porque as sinapses são diferentes. O engenheiro que treina só olhar o vídeo, entendi a resposta, e não treina desenvolver a resposta, quando é colocado à prova, em geral, falha. Por quê? É o famoso branco. Ele fica olhando o exercício, esperando a próxima cena, em vez de desenvolver a sinapse que vai fazer ele começar a resolução. Então, é muito importante essas 2 coisas, que você entenda a teoria e desenvolva a resposta. E que você desenvolva a resposta por escrito, complementando a questão da visualização da resolução. Na verdade, o desenvolvimento tem que preceder a visualização. Estamos combinado? Vai fazer dessa forma? Não vou precisar ficar aí puxando, tacando giz em você para você exercitar a resolução? Então vamos continuar aqui na resolução. Além das 2 cicordas, eu vou ter então 2 costados, que aqui nesse caso foi dividido numa chapa superior e uma chapa inferior, mas nesse exercício não há nenhuma diferenciação, vocês vão ver no enunciado. Tem um convés médio aqui, depois tem uma chapa do fundo, é o famoso fundo singelo, costado singelo. Professor, o que é singelo? É em contraponto ao duplo fundo e duplo casco. Já falamos um pouco sobre isso. E aqui então eu tenho uma quilha central e uma quilha lateral de cada lado. Portanto, esta é a seção que eu vou analisar. É uma embarcação que tem 20 metros de boca e 8 metros de pontal. Às vezes tem essas pegadinhas meio bobas, né? O professor coloca lá, dada a embarcação de 100 metros e CB igual a 1, resolva o cálculo das tensões ou calcule as propriedades da seção, alguma coisa assim. E o aluno fica perguntando, professor, onde está a boca? Onde está o pontal? Onde estão as outras informações? E elas, em geral, estão no print da seção, no corte da seção, no desenho da seção. E o aluno, às vezes, perde um tempo aí achando que tem alguma coisa que ele tem que imaginar, alguma teoria mágica, quando não tem, né? Você tem que olhar o desenho da seção. Então acostume-se a isso, ou a informação está no enunciado, ou um professor mais tranquilo vai colocar a informação direto na figura para facilitar tudo na mesma imagem. Mas a gente sabe que tem grandes variações aí de didática
ao longo dos diferentes cursos, diferentes universidades. Então, continuando a resolução, aqui ó, a espessura da chapa é 10 milímetros, né? Professor, a figura mudou. Mudou porque eu tinha aberto o arquivo errado, tá, pessoal? O desenho da seção é a mesma, os comentários são os mesmos, mas eu quero começar pelo exercício de chapa com uma espessura. Começar pelo começo, vamos dizer assim, né? Então, a chapa tem 10 milímetros de espessura e tanto a quilha quanto a cicorda, quanto as quilhas laterais, tem uma área de 0,024 metros quadrados. Ou seja, a seção do reforçador, né, o corte, tem uma área em T de 0,024. Professor, e as dimensões do reforçador? A gente vai ver que, depende da resolução, não é necessário. Depende da resolução, muitas vezes o professor coloca a seção do reforçador em vez de dar a área. Então, coloca as dimensões da seção e você vai ter que calcular a área. Aqui eu quis facilitar, como eu falei, exercício básico, introdutório, 0,1. Então, eu já dei direto a área para diminuir as contas do aluno, né? Bom, coloquei aqui a questão da resolução feita sem computador. Discutimos muito isso no vídeo de teoria que está aqui em cima. Muitas das hipóteses podem ser feitas para acelerar, agilizar a resolução quando você está resolvendo uma prova. Eu gosto muito de repetir isso. A qualidade do engenheiro não está em acertar a resposta. Está em acertar a resposta com a confiabilidade necessária da forma mais rápida possível. Se você me perguntar quanto vale π, eu posso dar essa resposta com 1 milhão de casas decimais e mesmo assim eu não vou acertar quanto vale π. Posso dar essa resposta com 10 casas decimais. Eu posso dar essa resposta com 2 casas decimais. Mas muitas vezes, para você fazer um projeto de engenharia rápido, tomar uma decisão rápido, se você usar π igual a 3, a proximidade da resposta que você vai encontrar está muito próximo da qualidade, do coeficiente de segurança que você vai empregar no projeto. Então, a qualidade da resposta é proporcional ao tempo gasto e ao custo gasto para chegar a essa resposta. Então, um bom engenheiro deve dosar esforço e precisão, encontrando o equilíbrio para fornecer a solução necessária ao problema de engenharia que está sendo efetivamente trabalhado. Então, como eu falei, tem uma série de hipóteses. O legal é escrever todas as hipóteses aí, mas eu vou comentando essas hipóteses ao longo da resolução, porque fica mais fácil você entender onde cada hipótese está sendo empregada. Uma resolução sua pode começar com todas as hipóteses, porque eu acho que é mais rápido do que ficar explicando cada hipótese em cada passagem. Então a gente começa pelo cálculo da linha neutra. Professor, o senhor falou que gosta de fazer uma tabela, fez um vídeo com a tabela imensa, pôs as colunas. É verdade, mas aqui na resolução para o aluno, eu gosto de fazer dessa forma que eu vou mostrar, porque fica bem claro cada pedacinho e a conta, cada pedacinho e a conta. Eu acho que fica mais didático, mas quando eu faço a resolução de um projeto, eu realmente faço a tabela, a planilha eletrônica. Tudo bem? Entendeu? Você pode fazer do jeito que você se acostumar, cara. Você sabe que aqui não tem essa questão da forma, do rigor, assim, estratosférico. Desde que haja bom senso, qualidade e consistência, não tem problema. Então a gente começa pelo convés superior. Então, a gente começa calculando o A, que é a área do elemento, vezes a distância até a quilha. Perceba que lá no vídeo eu usei um sistema de coordenada tridimensional, x, y, z. Por quê? Porque eu estava usando a letra x para designar a seção do navio. Aqui eu estou num problema bidimensional. Eu nem estou tratando da viga navio. Então é comum muitas vezes usar o XY. X na boca, Y no pontal. Então entenda as duas notações. Novamente, não tem problema, mas é legal manter uma consistência. Está fazendo um exercício isolado? Usar XY, tranquilo. Bota até um sistema de coordenado lá da seção, fica show. Está fazendo um projeto tridimensional da viga navio, analisando várias seções?
usa XYZ. E aí o Z é usualmente usado para representar o pontal. Então, aqui, ó, área vezes Y. Então, ó, 2, porque são 2 convéses, ou um convés dividido em duas partes. Semântica, tá? 5 metros de largura por 10 milímetros de espessura. Aqui, cuidado, né? Não é um erro que eu vou dizer assim que acontece com muita frequência. A maior parte dos alunos se lembra de converter milímetro para metro. Mas é um erro, vamos dizer, grosseiro. Se você não converter a espessura de milímetro para metro, obviamente os resultados vão dar numa ordem de grandeza diferente. E aí o professor tem todo o direito de ser rigoroso com a tua correção. Mesmo que o procedimento esteja todo certo, a qualidade da resposta é absurda. Então, não se assuste se você for extremamente penalizado por isso, tá bom? E aí, a área que está aqui embaixo é a mesma área que eu usei aqui em cima, né? E aí, a distância do centro do elemento até a quilha é 8 metros, que é o pontal da minha embarcação. Professor, não é do centro do elemento? Não tem que tirar a meia espessura? Já falamos sobre isso, né? Novamente, é uma das hipóteses que eu estou adotando numa resolução na prova. Então, nesse caso, eu estou ignorando as meia espessuras de chapa na consideração da distância do elemento até a quilha. Bom, as duas cicordas. Então, duas cicordas vezes 0,024, que já é a área direto, né? Não é largura vezes espessura, é área direto, vezes 8 metros. Professor, mas pelo amor de Deus, tem que tirar metade da altura da cicorda aqui. Sim e não. Pode ser que seja importante, pode ser que não. No caso aqui, eu estou ignorando a meia altura da cicorda. E o argumento para isso é que depois eu vou ignorar a meia altura da quilha. Então, na verdade, eu joguei a cicorda para o convés e joguei a quilha para o fundo. Como eles têm a mesma área, o erro total aí é muito baixo. É o erro de uma quilha deslocada de meio metro. Posso conviver com isso. Mas se você quer ser um pouco mais preciso, sem forçar demais, ou sem ter que pensar nessa questão do equilíbrio do número de reforçadores, você pode jogar, então, aqui vamos dizer, um 7,5. Então, tira a raiz quadrada desse 0,024 para você ter uma ideia da altura do elemento. Só uma ideia, tá? Tira a raiz quadrada para uma ideia da altura desse elemento. Ou até faz uma hipótese. Olha, considero que a altura desse elemento é da ordem de 1 metro. E aí coloca aqui, por exemplo, 7,5. Ou coloca 7,75, considera que esse elemento tem meio metro de altura. Diria que ele está mais para meio metro do que para 1 metro, nesse caso aí. Mas qualquer número que você considerar aí, eu aceitaria. Bem descrito. Na ausência de informação, a minha hipótese aí de ignorar a meia altura do elemento, bastante razoável. Convés médio, 20 metros vezes espessura, vezes 4 metros até a quilha, dá aqui o valor. Área, né, 20 metros vezes a espessura, está aqui o valor da área. Chego nos costados. Então, duas chapas de 8 metros de altura por 0,01, ou seja, 10 milímetros de espessura. E aqui começa o primeiro errinho, né? Alguns alunos se perdem aí, não conseguem entender o conceito de distância do centro do elemento até a quilha. Essa chapa tem 8 metros, o centro do elemento está em 4 metros, então 4 metros até a quilha. E aí, novamente, a área aqui. Aqui embaixo eu faço uma técnica que a gente vai ver bastante, que é a questão de compor elementos, juntar elementos e transformar num elemento equivalente. Isso vai merecer muita discussão aqui com a gente no canal. É uma técnica muito usada, a gente ensina demais isso, porque é outra forma de acelerar bastante a resolução durante uma prova. Então aqui eu juntei convés inferior e as 3 quilhas. Então, olha só, 20 metros, que é a chapa do fundo, que eu chamei de convés inferior, podia chamar de fundo, vezes 0. Por que 0? Porque a distância do fundo até, vamos dizer, o fundo é 0, mais 3 quilhas, né? Uma quilha central e uma quilha lateral de cada lado,
vezes a área de cada elemento, de cada reforçador, novamente vezes 0. Aproximei metade da altura do reforçador por, vamos dizer, por 0, né? Assim como aproximei essa corda para cima, aproximei as quilhas para baixo. E aí coloquei aqui embaixo, né, a área. Perceba que eu coloquei uma observação aqui, ó. Embora, esse sim é um erro que acontece muito. O aluno fala, o fundo é 0, porque está na linha da quilha. Mas ele esquece que ele precisa somar a área desses elementos. Então, muitas vezes ele risca a linha da tabela. Eu não sei de onde os alunos tiram isso. Ele pega e risca a linha da tabela e diz, esse elemento é desprezível porque ele está no fundo da embarcação. Eu nunca na minha vida falei isso. Mas de vez em quando aparece. E aí, geralmente, esse aluno acaba esquecendo de somar a área desses elementos. Então, eu gosto de deixar explícito que é 0 o momento em relação à quilha, momento estático de área em relação à quilha, mas a área é diferente de 0. E aí, aquela coisa bem simples, bem operacional, somo todos os momentos, somo todas as áreas, e aí percebo o 0 e o 0,272 aqui, ou seja, o número de parcelas em cima tem que ser igual ao número de parcelas embaixo, e aí eu chego na altura da linha neutra. Posiciono a linha neutra na seção. Essa é uma etapa muito importante que os alunos costumam pular. Coloco a linha neutra na seção. Dou uma olhada. Faz sentido essa linha neutra estar abaixo do pontal sobre 2? Faz sentido. Eu tenho uma embarcação de chapa com espessura uniforme, onde eu tirei um pedaço do convés e tirei um reforçador. Logo, a linha neutra tem que estar abaixo do pontal sobre 2. Tudo bem? Então, errei, mas coloquei a altura da linha neutra, por exemplo, em 3,5. Tranquilo, foi um erro de conta, a gente dá uma penalizada na nota, mas não é um erro conceitual. Fui lá e escrevi linha neutra 4,05. Professor, só errei a conta. Não, você não parou para analisar a qualidade da sua resposta. Quem escreve linha neutra 4,05, por que calculou 4,05 aqui? Simplesmente não entende o conceito de linha neutra, de centro de área, de centro de massa. E precisa entender esse conceito. Por isso, uma resposta do tipo 3,2, 3,5, beleza, erro de conta. Uma resposta 4,05, não entendeu nada, vai ser penalizado severamente. Está me acompanhando o raciocínio? Está aprendendo como autoavaliar a sua resolução, como autoavaliar o seu projeto de engenharia, buscando a qualidade da resposta. Então, vamos agora à segunda parte da resolução. Eu já determinei a linha neutra, eu preciso então determinar um momento de inércia. Como a gente viu lá no vídeo teórico, eu gosto de dividir cada elemento em duas contribuições. A contribuição própria, decorrente da existência do elemento, e a contribuição decorrente do afastamento desse elemento em relação à linha neutra da seção. Então, todos os elementos vão ter sempre duas parcelas. A parcela que eu vou chamar de momento próprio e a parcela que eu vou chamar de momento de transferência. Começamos de novo pelo convés superior, ou convés superior, depende da tua semântica, né? 2,5001, que é a espessura, ao cubo. Agora você entende por que eu gosto de separar em dimensão paralela e dimensão ortogonal à linha neutra, porque aqui fica bem fácil a questão do momento de inércia próprio. E perceba, faça a conta, veja quando dá 0,01 ao cubo. Você vai ver que a gente pode, então, aproximar por zero. Mais uma hipótese aqui. Estou desconsiderando a contribuição da inércia própria das chapas horizontais. Tudo bem? Inércia de transferência. Então, duas vezes a área do convés, né, vezes a distância do centro da área até a linha neutra. Então, ó, a distância até a quilha menos a posição da linha neutra. É a forma mais fácil de calcular isso, elevado ao quadrado.
Vamos agora à contribuição da C-corda. Aqui muita gente me pergunta, professor, da onde veio esse 0,15 aqui, ó? Simples. É só para mostrar para vocês que a inércia própria de um reforçador é desprezível. Fiz a hipótese de que o reforçador é uma barra maciça, retangular, tirei a raiz quadrada de 0,024, cheguei em 0,15 metros. Ou seja, se for uma barra retangular, esse reforçador tem aresta de 15 centímetros. Elevei 0,15 ao cubo, multipliquei por 0,15, dividi por 12, cheguei em zero. Quer dizer, não tem nenhuma contribuição. Ah, professor, mas se ele tiver 1 metro de altura? Faça aí o cálculo, né? Provavelmente esse reforçador não tem 1 metro, mas se ele tiver 1 metro, talvez tenha alguma contribuição. Na ausência de informação, essa minha hipótese é bastante razoável. Momento de inércia de transferência. 2 reforçadores vezes a área, vezes a distância do centro do elemento até a linha neutra. Novamente adotei a hipótese que eu vou colocar os reforçadores na chapa para fazer uma chapa equivalente. E depois eu vou colocar as quilhas na chapa do fundo. Então subo as C-cordas, desço as quilhas, fica tudo elas por elas. Tem casos que isso não é muito legal. Nesse caso aqui, tranquilo, tá bom? Então agora a gente chega então no convés médio. Olha só, momento de inércia próprio, 20 metros de largura vezes 0,01, que é a espessura 10 milímetros, elevado ao cubo, dividido por 12. Novamente a hipótese de que chapas horizontais tendem a ter momento de inércia próprio igual a zero. E agora eu passo então para o momento de inércia de transferência, que é a área do elemento vezes a distância do centro do elemento, então ele está a 4 metros da quilha, menos a posição da linha neutra elevado ao quadrado. E eu chego então no momento de inércia de transferência do convés médio. Então agora a gente vai para o costado. Perceba que no costado ocorre uma inversão. A espessura agora é paralela à linha neutra, enquanto o comprimento da chapa é perpendicular à linha neutra. Ou seja, representa uma contribuição de momento de inércia próprio muito importante. Se você desconsiderar o momento de inércia próprio de chapas verticais, você vai estar desconsiderando uma parte significativa dos elementos que contribuem para a resistência da viga navio. Então, não pode desconsiderar momento de inércia próprio de chapas verticais. Aliás, é o contrário. Você pode considerar praticamente qualquer coisa, chapas horizontais e reforçadores, mas não pode desconsiderar chapas verticais. Estamos combinado? E aí, a parte operacional é bem simples, né? 2 vezes a espessura, 2 costados, vezes a espessura, 10 milímetros, vezes o comprimento, 8 metros ao cubo, dividido por 12. Perceba agora que eu também calculei, então, aqui embaixo, a parcela de transferência. Então, 2 vezes a espessura vezes o comprimento, vezes a distância do centro do elemento até a linha neutra. E aqui, novamente, algumas pessoas ficam muito perdidas, não conseguem entender o conceito de centro do elemento. Se o costado tem 8 metros de altura, o centro do elemento está a 4 metros. Então, 4 metros menos a posição da linha neutra ao quadrado, eu tenho então a contribuição do momento de inércia de transferência do costado. E quase chegando ao final, a gente tem então a contribuição do que eu chamei de convés inferior, poderia chamar de fundo da embarcação. Aí vira semântica novamente. Já é muito similar aos outros, né? Inércia própria tendendo a zero, chapa horizontal, então é 20 metros vezes a espessura ao cubo, dividido por 12. E aí o momento de inércia de transferência é a área vezes a distância do centro até a linha neutra. Professor, não entendi esse 3,36 elevado ao quadrado, cadê a subtração? Bom, é que a posição do centro de elemento está no zero. Então, o certo seria colocar 0 menos 3,36 elevado ao quadrado. Ficaria menos 3,36 elevado ao quadrado. Mas aí, por vício, eu já coloquei direto aqui a distância, porque o que importa é o módulo da distância, eu vou levar ao quadrado. Então, por vício, eu já pus aqui 3,36. Mas faça certinho, coloque a distância do centro do elemento, 0, menos a posição da linha neutra, elevado ao quadrado.
E para terminar, a gente então tem a quilha e as quilhas laterais, a mesma estratégia usada da cicorda. Fiz aqui uma hipótese de seção retangular, maciça, só para mostrar para vocês que isso tende a zero, tá bom? Agora, se eu tivesse as dimensões, eventualmente podia calcular para verificar se isso é relevante. E aí, o momento de inércia de transferência, 3 vezes a área do elemento, vezes a distância do centro do elemento, menos a posição da linha neutra ao quadrado. E novamente fiz aqui um vício de resolução de quem faz há muito tempo. Em vez de colocar 0 menos 3,36, coloquei direto 3,36 ao quadrado. Somei todas as parcelas e cheguei no momento de inércia total da seção, calculado em relação à linha neutra. Aqui a gente tem que tomar só um cuidado. Existem resoluções, existem professores que ensinam você a calcular usando um plano de simetria aqui no meio. Então, em vez de calcular todos os elementos, você calcula meia seção. E aí você vai ver em algumas resoluções isso aqui multiplicado por 2. Por quê? Porque você calculou meia seção. Então, entenda novamente o conceito. Se você calculou a seção inteira, esse resultado já é o resultado final de momento de inércia. Uma forma muito comum de induzir o aluno ao erro é colocar o desenho já com o plano de simetria, pedir para ele calcular o momento de inércia, e aí ele esquece de multiplicar por 2, porque não está vendo os dois lados, esquece, né? E aí acaba perdendo o ponto aí na questão. Às vezes, dependendo do professor, pode perder toda a questão. E aí vem a pergunta que sempre ocorre: professor, não tem que multiplicar por 2 aqui a linha neutra se eu fizer meia seção? Não. Se você calcular a linha neutra de meio retângulo, é exatamente na mesma posição que a linha neutra do retângulo completo. Por quê? Porque você vai dobrar o momento de área, mas você vai dobrar a área. Então o 2 corta com 2 e a linha neutra fica exatamente na mesma posição. Posso até gravar vídeo sobre isso, acho que não é necessário, porque acho que já ficou bem claro que se você fizer meia seção, a linha neutra é a mesma. Se você fizer a seção inteira, você então tem a resposta da linha neutra e do momento de inércia. Meia seção, preserva a linha neutra, dobra o momento de inércia. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou interromper ele aqui agora, terminando com as propriedades da seção. E na parte 2 desse mesmo vídeo, eu então vou mostrar a distribuição das tensões da seção de uma embarcação. E a gente então vai verificar se ocorre ou não a falha estrutural dessa embarcação. Fica comigo, espero que esteja gostando do conteúdo. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Forte abraço, pessoal!